falavam, os apóstolos falavam, eram os últimos dias daquela geração. Porque se a gente for falar o contrário disso, nós estaremos o quê? Falando que Jesus não estava falando a verdade. Então essa é a mensagem da graça, que a gente fala o que está escrito, a gente não inventa uma coisa que não existe, né? Que foi criada na mente das pessoas que acham ainda que o apocalipse vai acontecer, essas coisas todas aí que passam na televisão, nos filmes. Não é isso. Então, naqueles dias do apóstolo Paulo e dos discípulos que estiveram com Jesus segundo a carne, já estava ocorrendo a apostasia. É isso que muita gente não consegue entender. Eles acham que a apostasia agora, é claro, hoje também temos a apostasia, mas só que não é a apostasia que estava sendo tratada por eles. Então o tema de hoje é esse aqui, ó: apostasia dos últimos tempos. Até quando vai ser últimos tempos? Né? Vai ficar a vida toda para ser últimos tempos. Então vamos ler aqui alguns versículos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, falou o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, vamos ver aí, ó, pessoal que está no Facebook aí, ó, vamos prestar atenção, no YouTube depois. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então veja que isso aí já estava sendo falado lá. Mas apostatarão alguns da fé. Que fé? A fé no evangelho que Paulo pregava. Não é simplesmente uma pessoa que frequentava uma reunião e parou de ir. Não é isso. Apostatar-se da fé é deixar aquele evangelho e partir para um outro evangelho que não existe, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vamos entender. Agora veja aqui, ó: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Fazer uma breve oração aqui, só para a gente dar continuidade. Senhor, te agradecemos pela mensagem do evangelho, que não é a mensagem segundo os homens, mas é a mensagem da revelação do evangelho dada por Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. Te agradecemos, Senhor, por essa mensagem que a nós está aqui disponível, escrita na tua palavra, no evangelho. Amém. Então nós lemos aqui em 1 Timóteo 4:2 o seguinte, que a gente vai ler primeiro de novo o que a gente já leu. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Então o que temos visto na mídia televisiva? O que temos visto? Multidões, né, crendo em algo que não é o evangelho. Então os homens falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, pregando como evangelho algo que não é evangelho. Então hoje nós estávamos assistindo um canal de televisão, onde um que se dizia bispo, né, falando assim: venham para a catedral, a casa de Deus, no dia tal, domingo reunião, venha passar pela sombra do apóstolo para que você seja abençoado. Olha aí, isso é o que é isso?
pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E as pessoas gostam, né, de passar pela sombra do falso apóstolo, né, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então isso é um falso evangelho. Então o que aconteceria nos últimos dias lá? Também homens que falariam mentira. Da mesma forma hoje, homens que enchem Maracanã para falar o falso evangelho, e as pessoas gostam, né, de ser enganada, né? Esse que é o problema, né? O povo gosta de mentira, né? Mas quando você fala o evangelho, não, isso aí, esse cara está falando uma coisa estranha. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Uma coisa que aconteceu no 3º século, hein? Isso é verídico. Isso não é historinha, é uma verdade, ó. 1 Timóteo 4,3, homens que falam mentiras, proibindo o casamento. O que aconteceu no 3º século? Quando se proibiu o casamento para aqueles que iriam no episcopado. Aconteceu isso aí no 3º século, proibindo o casamento. Isso aí aconteceu, não vamos falar o nome aqui de ninguém, nem de nenhuma filosofia aqui, nem de nenhuma congregação de homens, né? Mas eles proíbem o casamento até hoje. Então isso aí é o que? É o verdadeiro evangelho? Não, é o falso evangelho. Mas as pessoas no mundo todo estão atrás desse falso evangelho, ó, e ordenando a abstinência de elementos que Deus criou para fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Então, o que temos visto também dos anos 1800 para cá, 1700, foi criada uma seita que disse para os crentes o seguinte: ó, vocês não podem comer carne de porco, contrariando o evangelho que eles dizem pregar. Olha aqui, ó, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Então eles falam assim: você não pode comer carne de porco porque é carne impura, de acordo com a lei. De acordo com a lei de Moisés era impura, mas agora Deus já purificou. Mas eles pregam contra Cristo. Quer dizer, quem prega contra Cristo é anticristo. Isso que é apostasia. Apostasia não é eu ir para um culto afro-brasileiro, não é participar de uma seita Seixenoe. Isso aí não é apostasia. Apostasia é no meio daqueles que dizem que estão pregando o evangelho, usam a Bíblia, falam de Deus, mas pregam um falso evangelho. Isso é apostasia, né? 1 Timóteo 4,3, vamos aqui ler aqui, ó. Porque Paulo falava ainda a Timóteo: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então não tem essa de eu não poder comer carne de porco, só tenho que comer carne de peixe. E chega um dia chamado santo, como é que é? Santo o quê? Santo dia, tem um santo aí, né? Um dia que consideração que só pode comer peixe, não pode comer carne. Isso aí é comércio. Isso aí é comércio, é mercantilismo. Isso aí é para poder gerar um lucro, né, no comércio. Isso aí. Então inventam isso aí. As pessoas acreditam nisso, né? Então só pode comer carne de peixe, não posso comer carne vermelha. Veja aqui o que diz o evangelho, ó: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, né? 1 Timóteo 4:5. Aí Paulo fala ainda a Timóteo: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Mas se ele não propusesse, ele seria o quê? Bom ou mal? Mal. Canguloso, né? Falando algo contra, né? Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Então não é uma falsa doutrina, é a boa doutrina que tem que se pregar, que tem seguido. Timóteo 4,6. E Paulo ainda dizia assim, ó, 1 Timóteo 4,7: mas rejeita as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então Paulo falava a Timóteo que era para rejeitar, mas o povo não quer rejeitar. O povo gosta de fábulas, né? Traga a sua chave, pega o copo d'água, olha a garrafinha, venha para a prosperidade, a casa. Então isso aí é um falso evangelho, não é o verdadeiro evangelho, né?
Se eu falar aqui para as pessoas assim, traga sua carteira, vou passar um óleo, vem aqui para passar um óleo na sua testa, isso aí é o quê? Fábulas profanas de velha, é como se fosse, né? É uma história da carochinha, e as pessoas gostam de engano, né? Aí traz a chave, traz a carteira, quer comprar um carro novo, agora eu pergunto, onde que Paulo fez isso? Onde que Jesus fez isso? Até Jesus de Nazaré nem fez isso, né? Onde que Jesus falou assim, vem aqui, a tua ali ungida, traga aí o lencinho seu, amarra uma fitinha no braço, coloca sal grosso aqui no chão, todo mundo de joelho no sal grosso, agora faz aí a fogueira, vamos pular a fogueira santa, né? Isso aí é o falso evangelho, mas as pessoas gostam disso, né? 1 Timóteo 4:7, e Paulo diz aqui, 1 Timóteo 4:8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e da que há de vir. Então esse aqui é só um versículo para a gente entender. E Paulo falava para Timóteo ainda, esta palavra é fiel e digna de aceitação, de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha o fiel aqui no final, aqui, fiéis. O que são fiéis? Fiéis não é aquele que coloca uma Bíblia embaixo do braço, se ajoelha ali na cadeira e assim, com uma aparente religiosidade, mas fiel é aquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo. Fiel não sou eu porque eu estou aqui nesse lugar que dizem chamar a igreja. Fiel é aquele que prega a sã doutrina, né? Vamos ler aqui, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, ou seja, daquele que fala a sã doutrina. Mas tem gente que pensa que fiel é aquele que está lá no monte, é aquele que jejua mais, que fica sem comer, que fica com fome. Não é isso. Ou aquele que entrega o que dizem ser dízimo, né? Aí eles dizem, esse aí é fiel nos dízimos e nas ofertas. Na verdade, ele não está sendo fiel, ele está sendo infiel ao Evangelho, porque quando eu trago do velho pacto uma coisa que era da lei, que era dízimo de alimentos, que era dado lá na lei, trago e digo que é Evangelho, eu não estou sendo fiel, eu estou sendo infiel, eu estou apostatando da fé. Então isso é que é apostasia, pregar o falso Evangelho como se fosse verdadeiro, né? 1 Timóteo 4, 9, 10. E Paulo ainda escreve, manda essas coisas e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vamos adiantar aqui, persiste em ler. Mas o povo não gosta de persistir nisso aqui, em ler isso aqui. Não se lê isso aqui nas chamadas igrejas, não se lê, né? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. Aqui em 1 Timóteo 4,15 diz o seguinte: ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas. Mas veja que por aí você não vê se dedicando a isso aqui. Se dedica a campanha, copo d'água, não se dedica a isso aqui. Então as pessoas estão atrás de uma coisa que não é evangelho, né? Eles preferem o que? A apostasia. Ocupa-te dessas coisas, dedica inteiramente a ele, para que o teu progresso seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4,15. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Te salvarás aqui não é ele se salvar porque ele já é salvo, mas é se salvar da falsa doutrina. Então o assunto aqui é exatamente esse, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, preserva nestas coisas, o que? No ensino, porque fazendo isto te salvarás. Mas tem gente que pensa que é para ele fazer uma obra, para ele se salvar ainda, que ele ainda vai, para que ele seja justificado. Não é isso, isso aqui se salvará o que? Do falso ensino. Então esse é o entendimento, lendo com mentes, olhos iluminados. Não há outro evangelho, só há um, né?
Paulo falava o seguinte: maravilha de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Não tem outro evangelho, só há um. Se só há um evangelho, é o que eu estou falando aqui, é isso que está escrito, né? Eu não posso aqui agora fazer uma reunião aqui e chamar as pessoas para fazer outra coisa, para ler outra coisa, para estudar teses da teologia futurista, dizendo que Armagedon, criando uma fantasia, não é isso. Então o evangelho é isso aqui, ó. Então não há outro ensino, tem que ser esse. Gálatas 1:6, Gálatas 1:7, o qual não é outro, ó. Paulo diz que não é outro. Pregar outra coisa não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então falar outro evangelho que não é outro é transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1:7. E Paulo fala: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, ou seja, seja anátema. Então é para amaldiçoar, né? É para amaldiçoar o copo d'água, a chave ungida. É para amaldiçoar quando alguém fala que isso aqui é a casa de Deus, que o templo de Deus fica lá no Brás. Isso aí é anátema, é um falso evangelho, porque a casa de Deus somos nós que falamos a sã doutrina. Nós, quando eu digo, não sou eu, mas é vocês que estão aí que falam a sã doutrina. Então isso é a casa de Deus, né? Então falar o contrário disso é pregar outro evangelho que não é outro evangelho, é maldição. As pessoas pregam maldição e as pessoas tomam como bênção, né? Gálatas 1:9. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeis, seja o que? Anátema. Gálatas 1:9. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Paulo não recebeu evangelho de Jesus de Nazaré. Alguém vai levar um susto agora, vai cair para trás, né? Muitos aí na internet vão falar: quê? Como é que é? Paulo não recebeu o evangelho de Jesus de Nazaré? Eu falo: não recebeu. Paulo não foi ensinado por Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele homem que andou lá há 2000 anos atrás. Paulo não participou do discipulado dele, né? Vamos entender agora, ó. Paulo fala o seguinte, capítulo 1, versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, ou seja, nem Jesus de Nazaré. Não é o evangelho que Jesus de Nazaré veio trazendo na ministração aos judeus, mandando comer a Páscoa, fazer jejum, se apresentar sacerdote, aqueles que tinham que entregar dízimos, cumprir a lei do dízimo. Não foi desse Jesus segundo a carne que Paulo recebeu. É preciso entender isso, porque muitos vão e caem para trás, né? A cadeira cai para trás quando a gente fala isso, né? Por quê? Paulo não recebeu segundo os homens. Jesus de Nazaré era um homem, era Deus participando de carne e sangue. Então Paulo não recebeu de Jesus de Nazaré. Gálatas 1:11. Paulo fala o seguinte: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas por quê? Pela revelação de Jesus Cristo. Não foi num discipulado que Paulo aprendeu o evangelho. É preciso entender isso. Tem muita gente que fala assim: não, que isso, rapaz, você está falando errado. Não, mas Paulo esteve lá com os 12 apóstolos, segundo a carne, sentado num gramado, ouvindo Jesus falando as bem-aventuranças, falando de coisas lá bonitas até. Não, Paulo não esteve lá entre eles. Paulo nessa época era um judeu rigoroso, né, na prática do judaísmo. Ele era fariseu dos fariseus, né? Gálatas 1:12.
O evangelho recebido por Paulo não foi ensinado no discipulado, mas foi revelado nele mesmo. O próprio Cristo nele, em Paulo, o Espírito nele, a palavra da verdade nele, da mesma forma que está em nós. Nós, por acaso, recebemos o ensino de Jesus de Nazaré? Não. O ensino que nós recebemos do evangelho é o revelado pelo Cristo ressuscitado, depois que ele morreu e ressuscitou. Aí sim, esse é o evangelho que nós recebemos. Vamos entender aqui, ó. Paulo fala em Gálatas 1,15: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1,15: revelar seu filho em mim. Então não foi Jesus de Nazaré que foi revelado a Paulo, foi Cristo já ressuscitado, o Espírito, para que pregasse entre os judeus ou os gentios? Os gentios. Então não foi o evangelho do discipulado lá, segundo o profeta de Nazaré, chamado Jesus de Nazaré, né? Então é preciso entender que Jesus de Nazaré era um profeta para os judeus, mas muita gente não entende isso. Jesus de Nazaré era um profeta segundo a lei e os profetas, que o próprio Moisés falou que viria um semelhante a ele eu vi, está escrito. Moisés falou, então o que? Para cumprir a lei e os profetas. Vamos entender aqui, ó. Paulo falou, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Ou seja, Paulo não foi lá em Jesus de Nazaré, até mesmo porque ele não poderia, porque Jesus já tinha ido à cruz, né? Mas Paulo não foi lá perto dos discípulos lá e perguntar a Jesus de Nazaré segundo a carne e o sangue, que ele tinha sangue e carne, né? Ele não foi lá, ó Jesus de Nazaré, qual o evangelho que eu vou pregar quando eu me converter lá na frente? Paulo não foi lá, até mesmo porque ele nem conhecia, nem chegou a estar próximo de Jesus, né? Ele deve ter ouvido falar, ou deve ter ouvido que era um profeta, uma seita que estava surgindo, mas assim, Paulo não foi lá consultar o quê? A carne nem o sangue, ou seja, ele não foi consultar Jesus, nascido de mulher segundo a carne. Vamos entender, Gálatas 1,16. E Paulo fala assim, ó, então ele não foi lá e nem a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então veja aí, Gálatas 1,17. Depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, Gálatas 1,18, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então veja que Paulo não teve muito contato com aqueles discípulos de Jesus que depois se tornaram apóstolos para a administração do evangelho para os judeus de todas as nações e em Jerusalém, né? Gálatas 1,19. E Paulo fala em Gálatas 1:20 e 22, né? Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Gálatas 1:20 e 22. Aqui, ó. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Então veja o que Paulo está falando aqui, que ele não foi perguntar a Pedro, Tiago, João, né, qual o evangelho que ele deveria pregar. Ele não foi revelado nele esse evangelho, da mesma forma que foi revelado em nós. Então, o evangelho que tem que ser pregado também não é o ensino de Jesus de Nazaré. O que, Messias? Como é que é? Alguém vai falar, como é que é? Como que você pode dizer que o evangelho a ser pregado não é o ensino de Jesus de Nazaré? Mas não é. Porque se a gente for pregar o ensino de Jesus de Nazaré, a gente vai ter que jejuar, e é o que fazem. A gente vai ter que entregar dízimo, é o que fazem. A gente vai ter que comer Páscoa, que tentam comer. A gente vai ter que batizar nas águas. Ou seja, a gente vai ter que cumprir a lei de Moisés. Então é judaísmo, né? Não é o evangelho, é o judaísmo. Então o que Jesus de Nazaré pregou foi o judaísmo como ele tinha que ser. Na verdade, o cumprimento verdadeiro da lei. Porque muitos falam assim, não, mas Jesus falou de amor, não é evangelho? É o início do evangelho, é o princípio do evangelho. Porque na lei também tinha que cumprir o amor,
Não está escrito lá, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu irmão? Não está escrito na lei? Não estava escrito? Estava. Então é claro que Jesus de Nazaré tinha que falar do amor, tinha que falar da misericórdia, tinha que falar do juízo, da justiça. Ora, mas não é aquele evangelho com aquele mix, né, de ordenanças da lei que é para a gente ensinar. É preciso entender isso, porque muitos não conseguem entender isso. A mente muito fechada, o véu ainda da lei ainda cobre seus olhos, né, Patrícia? Né? O véu da lei, então ele não consegue enxergar que não é aquela ministração, né? Não é aquela ministração, é a ministração que veio depois da cruz com Paulo. Então o evangelho que tem que ser pregado não é o ensino de Jesus de Nazaré, referente às coisas terrenas, dos rudimentos da sua doutrina, nem heresias da apostasia atual também não. Não é nem para pregar, falar aquela ministração de Jesus de Nazaré, e muito menos um copo d'água, uma garrafa, uma chave ungida, um óleo na testa, né? Muito menos isso. Se pregar o evangelho segundo o ensino de Jesus de Nazaré, não é o evangelho que veio revelado depois, porque aquele evangelho não era a ministração aos judeus. Imagina eu chegar aqui, colocar um copo d'água aqui, uma garrafa, e dizer que isso é evangelho. Não é, né? Então vamos lá. As ordenanças de Jesus de Nazaré não eram o evangelho ainda, mas o que? As sombras do evangelho, que viria o que? No futuro. Muita gente fala assim, não, mas aquilo era o evangelho. Não. Batismo nas águas, Páscoa, circuncisão, aquelas coisas que eram ensinadas até por Jesus, porque Jesus era um judeu, ele não poderia mandar fazer algo contra a lei. Aquilo ali eram sombras do evangelho que viria. Não é que aquilo ali era algo errado. Estou vendo? Não é que aquilo ali era algo errado, né? Falar aquelas coisas aos que estavam debaixo da lei estava correto, mas falar essas coisas para os que são sem lei, que somos nós não está correto, porque essa ministração não foi para nós. As ordenanças de Jesus de Nazaré não eram o evangelho, mas as sombras do evangelho que viria no futuro. A internet tá boa? Tá funcionando, né? Tá aí, né? Paulo fala aqui aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Veja, a lei que Jesus estava cumprindo, comendo a Páscoa, ele foi circuncidado, ele foi batizado, ele mandava jejuar. A lei é o que? Tendo a lei a sombra, é só sombra dos bens futuros. Então, se eu pregar isso atualmente, eu estou pregando a sombra ainda. Não é mais para pegar a sombra, é para pegar o que? A realidade, né? E não a imagem exata. Então, falar aquelas coisas que Jesus falou não é falar a imagem exata das coisas, porque Jesus contava parábolas, ele falava do reino de Deus, da moeda, do dracma, da ovelha, e ele falava assim: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Gostou dessa? Então, assim, aquilo ali era um ensino para a gente entender que a gente é dele. Então, aquele ensino de Jesus usando-se de parábolas, né, ensinando a cumprir a lei, mandando a praticar os rituais lá que os judeus tinham que fazer, né? Então aquilo ali é o que? Sombra dos bens futuros. Agora nós já estamos nos bens futuros, então não cabe mais a gente pregar aquela ministração. Não que aquela ministração de Jesus de Nazaré estivesse errada, ela estava certa, porque para isso ele veio, para cumprir a lei. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuadamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus 10, 1. Vamos lá, continuar aqui, ó. Diz aqui em Colossenses 2, 12. Diz aqui o seguinte: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos,
E quando vós estáveis mortos nos pecados e na inconcupiscência da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então esse aqui é o evangelho que nós temos que falar, né? Que nós fomos sepultados com ele no batismo da sua morte, né? Nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vamos continuar aqui. As ordenanças de Jesus de Nazaré não eram o evangelho, mas a sombra do evangelho que viria no futuro. Então o evangelho que viria no futuro é esse aí, né? Que diz que nós fomos sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, né? É isso aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então as ordenanças de Jesus de Nazaré ainda eram as sombras do verdadeiro evangelho, do evangelho que viria a imagem exata. Aquela imagem não era a imagem exata, né? Então assim, por isso que ele riscou a cédula. Cristo riscou, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então as ordenanças de Jesus de Nazaré, elas eram um cumprimento da lei. Alguém vai falar assim, como é que é? Não tem que cumprir as ordenanças de Jesus de Nazaré? Não, porque as ordenanças de Jesus de Nazaré eram o cumprimento da lei. Se alguém falasse, não era o cumprimento da lei, então Jesus era um transgressor da lei? Ora, se Jesus veio para cumprir a lei, se aquelas ordenanças ele estava cumprindo e mandando cumprir, ele não poderia estar mandando cumprir algo que não fosse da lei. Porque alguém vai falar, não, mas as ordenanças de Jesus é o evangelho. Não é o evangelho, é a sombra do que viria, né? Então muita gente não consegue entender isso aí, é o véu, né? O véu cobre para que ele não consiga entender a revelação do evangelho. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou. Ou é para continuar? É para continuar comendo Páscoa? Né? É para entregar dízimo? É para se apresentar a sacerdote? É para fazer campanha? É para fazer voto? Não é, né? Tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, não é. Mas os apóstatas, né, da fé falam, não, é para fazer. Então é contra Cristo, né? Cravando na cruz, Colossenses 2,14. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, Colossenses 2,15. E Paulo fala o seguinte: por que aquela ordenança de Jesus de Nazaré de comer pão e beber vinho não é para a igreja? Porque aquilo lá eram sombras da nossa realidade espiritual. Olha só o que Paulo fala aqui em Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, vejam, ou dos sábados. Mas tem gente que fala, não, nós temos que guardar o sábado, a lei ainda não foi abolida. Ora, mesmo que a lei não tivesse sido abolida, nós somos judeus, né? Não tem sentido, né? Isso aí, acho que até um garoto, né, na idade ainda pré-adolescente, vai entender que guardar sábado não era para quem não era judeu que guardava a lei, né? E Paulo fala assim: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ou seja, aí alguém vai chegar aqui, aí vai falar: irmão, eu vim para a Santa Ceia. Eu falei: como assim? Não tem, aqui a ceia é a nossa comunhão com Cristo, essa é a nossa ceia. Como é que é? Vocês não comem nem bebem, vocês não comem o pão e não bebem o suco de uva? Não. Olha, irmão, cuidado. Então o que está acontecendo quando alguém fala isso conosco? Está nos julgando pelo comer e pelo beber. Não é, ninguém tem que nos julgar se a gente come, se deixa de comer, se fica em jejum. Como é que é, irmão? Você não jejua? Não, porque nós já estamos com Cristo. O próprio Jesus falou que quem tem o noivo não jejua, né? Então eles jejuaram, os discípulos de Jesus jejuaram quando Jesus esteve morto.
Depois que Jesus restou, aí todos se alegraram, fizeram a festa, comeram peixe, então não tem. Como é que é, irmão? Mas tem que jejuar. Ora, eu tenho que ser julgado no evangelho pelo comer ou pelo beber? Você não jejua, irmão, para arrumar emprego tem que jejuar. Mas onde está escrito isso? Né? As pessoas inventam, né? E falam assim, não, senão Deus não vai abençoar. Então Deus é barganha, Deus é comprado pela minha fome, né? Não tem nada a ver, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, né? Tem gente que faz aí festas do tabernáculo, né? Tentando, dizendo que estão fazendo as coisas agradáveis a Deus, né? Ou da lua nova ou dos sábados, né? Vamos ver aqui, ó. Que são o quê? A imagem exata das coisas? É isso que está escrito? Praticar essas coisas é a imagem exata ou são as sombras? As sombras. Então, viver nas sombras, para que eu vou viver nas sombras se já tem a luz? Mas tem gente que prefere ainda continuar nas sombras, né? Jejuando, comendo pão, bebendo suco, isso é viver nas sombras, não é o entender o evangelho, ainda continua o véu da lei neles, né? Aqui, ó, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, ou seja, a realidade é Cristo. Ó, vamos ver aqui, ó, numa outra versão. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Veio ou não veio? Será que ainda não veio? Gente, acho que é melhor a gente verificar isso aí, hein? Acho que ainda não veio, hein? Ó, estas coisas, ou seja, aquelas coisas que Jesus fez, comeu pão, bebeu suco, era o quê? Sombras do que haveria de vir. Não veio ainda não, é? Há 2000 anos ainda não veio. Então a gente vai continuar nas sombras, né? A realidade, porém, encontra-se em Cristo. As sombras ficaram para trás. Agora nós vivemos o quê? Na realidade. Porém, encontra-se que em Cristo. Então a realidade agora é Cristo em nós, dentro de nós, né? Habitando em nós. Colossenses 2,17. A realidade não é Jesus segundo a carne e de seus ensinamentos das coisas futuras pelo cumprimento da lei, pois não conhecemos a Cristo deste modo, no cumprimento da lei, segundo a carne. Nós conhecemos a Jesus de Nazaré, Patrícia? Alguém conheceu aqui Jesus de Nazaré? Não, nós não conhecemos a Jesus de Nazaré. Ele morreu na cruz, né? Nós conhecemos o resultado. Então a realidade não é Jesus segundo a carne, nascido de mulher. Vamos ver aqui, ó. Então já falamos, aquilo ali eram as sombras. Jesus era a sombra. A carne de Jesus era o véu, está escrito. É o véu é o quê? É uma sombra, uma coisa assim, oculta, que não ainda é realidade. A realidade agora é Cristo o quê? Ressuscitado. Essa é a realidade, ó. E diz o evangelho, né? Que tem gente que fala assim, você está pregando um evangelho esquisito, hein? Olha aí, não é isso que prega por aí não, irmão. Que isso? Você está pregando um evangelho errado. Mas veja aqui o que diz. As pessoas carregam a Bíblia aqui como se fosse desodorante, né? Eu sempre falo isso. Bíblia desodorante. Ou a Bíblia pode servir para escorar pé de geladeira, quebrado, penteadeira, né, Patrícia? De vez em quando quebra lá, quebrou lá um móvel lá no nosso banheiro, tem um móvel lá que está meio arreado assim. Eu vou escorar lá com a Bíblia, porque não serve para ler, as pessoas não querem ler, né? Quando a gente fala da Bíblia que ele diz crer, ele fala, oh, irmão, isso aí é uma coisa esquisita. Você está pregando um evangelho estranho. Não é isso que a gente tem ouvido nas grandes concentrações. Ué, mas não é mesmo não, porque esse é o falso evangelho que você está ouvindo, né? 2 Coríntios 5,16 diz o seguinte: assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo o que? A carne. E olha o que diz aqui, vai se assustar agora, hein? Vai cair para trás. Como é que é, Messias? Está escrito isso na Bíblia? Na minha Bíblia? Tá. Você não lê não? Olha aqui, ó. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, veja, contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. Ou seja, Jesus de Nazaré, nós não conhecemos a Jesus de Nazaré. Mas por que ainda pregam as coisas que Jesus de Nazaré praticou, o que ele fez? Porque eles ainda estão antes da cruz. É como se ainda Jesus não tivesse morrido na cruz, tivesse ressuscitado. Então por isso que eles ainda estão pregando a Cristo segundo a carne, e ainda crucificam a Jesus, né? A gente vê, quando vem um Jesus lá assim, ó, pendurado na cruz, sangrando com a coroa, meu Deus, ainda estão crucificando a Jesus. E todas as vezes que alguém come um pão
e bebe um vinho, eles estão o quê? Anunciando o quê? A vida de Jesus? Não. Diz a Bíblia que eles leem que eles estão anunciando a morte do Senhor. Ora, até quando a gente vai anunciar a morte do Senhor, se Ele está vivo? Então comer pão e beber vinho é anunciar a morte do Senhor, não é para anunciar mais. E está escrito lá: fazer isso em memória de mim até que venha. Já veio, ele já veio, já ressuscitou. Vai continuar ainda anunciando a morte do Senhor? Não é para fazer isso, mas fazem, né? Aqui, ó, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora ou ainda depois? Ainda falta mais? Não, ainda não é agora, né? Olha, o agora aqui foi escrito há quantos anos? Há 2000 anos foi escrito agora, e as pessoas ainda não chegaram à conclusão disso. Muitos crentes ainda não chegaram à conclusão que o agora foi lá, 2000 anos, ó. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. Então não é para poder praticar a lei de Moisés, aplicar a lei de Moisés na igreja, que na verdade é uma lei falsificada, né? Não é nem a lei de Moisés, é uma falsificação, uma usurpação da lei. Por quê? Alguém vai falar, mas aquilo era a lei de Moisés? Era. Ué, se Jesus segundo a carne tivesse ensinando algo que não fosse a lei, ele seria um transgressor da lei. Então quando ele falou assim, fazer isso em memória de mim, para comer pão e beber vinho, ele estava mandando cumprir a lei. Alguém vai falar, não era a lei não, então Jesus era um transgressor da lei? Jesus estava inventando, se ele mesmo falou que nem um jota ou um tio da lei, né, deixaria de se cumprir, passaria sem que tudo fosse cumprido. Então ele precisava cumprir, e ele não ia mandar ninguém dos judeus fazer uma coisa que transgredisse a lei. É por isso que aquelas ordenanças eram da lei. Mas cadê que querem entender isso? Aí quando a gente fala, não, mas você está pregando um evangelho esquisito, está errado, Jesus de Nazaré mandou comer o pão e beber o suco. Então como? Mas aí é segundo a carne, né? E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora, ou ainda não é, já não conhecemos deste modo, segundo a Cristo 5,16. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Estamos ou não estamos mortos? Pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Ora, vocês não são de Jesus de Nazaré? Não. Aqui está escrito no Evangelho que nós somos de outro. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de Jesus de Nazaré ou de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos 7,4. Jesus foi o último sacrifício, é para eles ouvirem mesmo. Jesus foi o último sacrifício da lei, agora com o Cordeiro verdadeiro que tirou o pecado do mundo, né? Então Jesus de Nazaré na cruz, ele foi o último sacrifício, mas da lei. Foi o cumprimento da lei. Quando Jesus foi à cruz, foi o Cordeiro verdadeiro que estava indo o quê? Para cumprir o quê? Para não cumprir a lei ou para cumprir? Ora, se Jesus veio cumprir a lei, então quando ele foi à cruz, foi para quê? Para cumprir a lei. Não poderia, Jesus não poderia inventar nada. Já estava previsto lá em Moisés que viria o Cordeiro verdadeiro. E João Batista falou o quê? Quando viu Jesus: este é o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. Ora, é para cumprir a lei, né? Hebreus 10,9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus 10,9. Então tirou o primeiro pacto para estabelecer o novo pacto, né? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, né? No cumprimento da lei. Hebreus 10,10. E diz aqui o seguinte: ora, olha aqui, Romanos 10,4,5. Porque o fim da lei é Cristo. Então quando Cristo foi à luz, a cruz, aliás, a luz não, a cruz, depois ele veio à luz, né? Depois ele veio à luz. Porque o fim da lei é Cristo. Então quando Cristo estava na cruz, ali era a lei no fim já. Ou é a continuação da lei? Não, Messias, é para continuar a lei. É?
Mas é engraçado que o evangelho que você tem na sua Bíblia diz que ele é o fim, né? É o fim. Fim é fim, né? Ou é para continuar praticando as coisas do velho pacto? Não é. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí diz aqui: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Romanos 10, 4, 5. Mas quem falou isso? Moisés. E falou o quê? O homem que fizer estas coisas viverá. Quem é que fez essas coisas? Jesus. Quem é que viveu? Jesus. Todos morreram, mas Jesus viveu, porque ele fez aquelas coisas até o fim. Ele cumpriu a lei completamente, sem nenhum erro, né? Viverá por elas. Então Jesus viveu por elas, e nós vivemos também, né? Pela lei que está em nós. Não cuideis que vindos tria a lei e os profetas. Jesus falou, ó, como que Jesus poderia inventar algo para a igreja que ainda não existia, se ele estava cumprindo a lei? Ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vinha abrogar, mas cumprir. Então Jesus de Nazaré estava no cumprimento da lei, ele não poderia inventar nada. Vamos terminar já, tá, gente? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, já passou, né? Nem um jota ou um tio jamais passará da lei. É da lei, não é o evangelho. Veja como Jesus estava pregando a lei, ó. Jesus estava pregando o quê? A lei, ó. Nem um jota ou um tio, jamais passará o quê? Do evangelho revelado a Paulo? Não, da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus cumpriu até o fim. Jesus não poderia ali criar algo, ainda não. O evangelho só veio depois da cruz. Ali ainda era cumprimento da lei. Mateus 5,18. Qualquer pois que violar um desses mandamentos, disse Jesus, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Quem foi chamado grande no reino dos céus? Quem foi? Foram os judeus, os fariseus? Não, foi Jesus. Aquele, porém, que os cumprir, quem cumpriu a lei? Jesus. E ensinar, ele não ensinou a lei? Ensinou. Será chamado grande. Ele é o único grande no reino do céu, né? Nós fazemos parte desse reino, né? Mas nós somos grandes porque cremos juntamente com ele, somos o corpo dele. Então veja aí Mateus 5,19. Jesus foi cumprimento da lei e dos profetas. Moisés anunciou Jesus como profeta. Vamos ler aqui, ó. Porque se vós cresces em Moisés, disse Jesus, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então assim, Moisés escreveu sobre Jesus e falou de Jesus. Aqui, ó, em Deuteronômio está escrito aqui, ó, 18. Eis-lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu. Como quem? Como Moisés. Quem era? Jesus. E porei as minhas palavras na sua boca, de Jesus, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18. Então quem seria esse profeta que seria semelhante a Moisés? Jesus. Moisés falou de Jesus. Jesus citou aqui antes, olha, porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Jesus de Nazaré falou assim. Você não tem para entender bem que lá em Deuteronômio já tinha falado do profeta de Nazaré. Alguém vai falar, como é que é? Jesus era profeta? Ué, está escrito aqui, ó. Eis lhes suscitarei o quê? Um profeta. Jesus é profeta. Nós não estamos debaixo da lei e dos profetas, não estamos. Nós estamos na graça, no evangelho revelado. Então Jesus de Nazaré era um profeta, ele veio para os judeus. Vamos ler aqui agora, ó. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então isso aqui está falando da lei. Ouvir as minhas palavras da lei. É preciso entender, porque muita gente traz isso aqui para o novo pacto, né? E não, mas está escrito que é para ouvir as palavras dele. Então vamos lá, vamos comer, vamos jejuar, vamos fazer tudo, né? Mas veja bem, isso aqui está escrito onde? Pentateuco, é a Torá. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Que de acordo com a lei, tinha que cumprir a lei, né? Afinal, então, para terminar agora, qual mensagem devemos falar? A mensagem de observação da lei de Jesus de Nazaré
e também as falsas doutrinas de hoje em dia, ou a revelação dada a Paulo? Qual escolher? Temos 3 opções, né? Uma é pregar a ministração que foi exclusiva para judeus. Outra é pregar as falsas doutrinas atuais, que estão na televisão aí, direto aí, né? E a outra é a revelação dada a Paulo. Com qual que nós vamos ficar? A revelação dada a Paulo. Não é nem para pregar, não é nem para pregar o que Jesus de Nazaré ensinou, e muito menos, meu Deus, muito menos a apostasia dos últimos dias, né? Devemos pregar o que? A sã doutrina. Diz aqui, ó: tu, porém, fala o que convém, o que? A sã doutrina. Falar o que convém a sã doutrina é falar o que? A revelação do Evangelho que foi dada a Paulo. Tito 2:1. A sã doutrina é que já ressuscitamos com Cristo, que somos predestinados. É isso que é para a gente pregar. Se alguém falar assim, como é que vocês pregam predestinação? Isso é uma doutrina lá daquele cara lá chamado, como é que é o nome dele? Esqueci até o nome dele. Esqueci o nome dele. Que fala, ele não é importante, o que é importante é o Evangelho, né? Calvino, né? Muitos falam assim, você é calvinista porque você está pregando predestinação. Não, eu não sou calvinista, eu estou falando do Evangelho. Mas isso aí é estranho. É estranho porque você prega o falso Evangelho. Você fala outro Evangelho que não é outro. Mas o que é pregar a sã doutrina? O que é pregar? Qual é o Evangelho que devemos pregar? A sã doutrina. E o que é a sã doutrina? A sã doutrina é que já ressuscitamos com Cristo. Já ou não já? Já. Que somos predestinados, sim, eleitos de Deus, por Deus, antes da fundação do mundo. Como é que é? A gente é de antes da fundação do mundo? Está escrito na sua Bíblia, você não crê nisso não? Né? Que há um só batismo, não 2, não 3. Que todos fomos batizados na sua morte, e não nas águas, né? No entendimento do Evangelho, que já fomos abençoados com todas as bênçãos que são espirituais. Então, pregar o verdadeiro Evangelho é falar que nós já fomos abençoados, e não falar para as pessoas, venham para ser abençoados, traga aí a sua chave. Não é. E também pregar o verdadeiro Evangelho é dizer que as bênçãos, elas são espirituais, né? Pregar o Evangelho não é dizer que as bênçãos são materiais, porque as pessoas entendem que as bênçãos são os bens materiais, mas o Evangelho verdadeiro diz que as bênçãos, elas são o quê? Espirituais, né? Que já fomos abençoados com todas as bênçãos, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que o pão da comunhão não é o pão físico da padaria do seu Manuel, que o cálice de bênção que abençoamos não é um copo de vinho, mas a comunhão com o sangue de Cristo, e muito mais coisas ainda do que é Evangelho. Isso aqui é Evangelho. Como é que é, rapaz? Mas isso é estranho, não é o que a gente aprendeu. Mas é claro, ensinar errado o Evangelho, né? Fazer o quê, né? Aqui, olha só como é que está escrito: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ressuscitamos ou não? Isso é que é pregar o verdadeiro Evangelho, dizer que nós já ressuscitamos. Já ressuscitamos, está escrito aqui, E diz aqui, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido o quê? Predestinados. Isso é pregar o verdadeiro Evangelho, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Então, pregar o verdadeiro Evangelho é falar que nós somos predestinados. Mas como é que é? Mas isso é calvinismo, não é calvinismo. Pode até dizer que é paulinismo, né? Mas nem paulinismo, é Cristo mesmo. É Cristo que revelou isso aqui. Não é Calvino nem Paulo, né? Paulo e muito menos Calvino, né? Mas tem gente que fala, mas Paulo é maior do que Cristo. Não, Paulo não é maior do que Cristo. O Evangelho que Paulo falou é o revelado por Cristo, né? Então aqui, havendo sido predestinados, então fomos predestinados, né? Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Nos abençoou ou nos abençoou? Nos abençoou com todas as bênçãos materiais, né? Carro novo, chave da casa própria, carteira, garrafa d'água, copo d'água. É isso que está escrito? Não. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, né? Nos lugares celestiais ou dentro da chamada igreja? É dentro de um templo lá no Brás ou no Maracanã cheio, é isso? Não, ele nos abençoou nos lugares celestiais. Onde?
Onde? Em Cristo. Efésios 1:3. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele. Quando? Depois que o mundo foi criado. Ou antes? Antes. Então isso aqui é pregar essa doutrina. Mas tem gente que fala assim, como é que é? Mas a gente não aprende isso não. Mas claro, o ensino não é o verdadeiro evangelho que ensina, né? Elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. E diz aqui ainda continua aqui, Efésios 1:5. Vamos terminar, já passou da hora. E nos predestinou, ou ainda não nos predestinou? Predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1:5. Portanto, agora ainda há condenação. Cuidado, irmão, você vai perder a salvação, hein? Ô irmão, você não está vindo da reunião, você tem que orar mais, cuidado para o diabo não te levar para o inferno. Mas olha o que diz o evangelho aqui, olha o que diz o evangelho, Romanos 1:8. Portanto, agora, algumas ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que é andar segundo a carne? É não estar no reino de Deus. Então a pessoa vive com aquela sensação de condenação. Então ela mesma está se condenando quando ela não vive o reino de Deus. Romanos 1:8. 1 Coríntios 10:16, para terminar, está quase terminando. Porventura, olha só, pregar o verdadeiro evangelho é falar isso aqui, Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é ou é? Não é, né? A comunhão do sangue de Cristo. Vamos ler de novo, Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Está perguntando. Quem vai dizer que não é? Alguém vai dizer que não é? Ora, o cálice de bênção que abençoamos é um copo de vinho numa mesa? Não é. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É a comunhão do sangue de Cristo. Ora, se é a comunhão do sangue de Cristo, não pode ser um copo de vinho, né? Porque muitos interpretam, os teólogos, os pais da igreja, interpretaram que o cálice de bênção que abençoamos, nós temos que comprar vinho, tem que ser do bom, hein? Compra aquele vinho, o Bom Pastor, né? Tem até fábrica, né? Fábrica de vinho, para poder fazer a ceia do Senhor, né? Então veja, mas Paulo pergunta aqui aos Coríntios, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ô Paulo, claro que é. É essa comunhão que nós temos com ele, é espiritual, não tem nada a ver com colocar um copo de vinho na mesa, né? E o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Mas não é um pão na mesa não? Não é, porque se for um pão na mesa, então já não é mais a comunhão do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo não é o pão? Não. Vamos entender que o corpo de Cristo não é o pão. Olha só,